Olá, começando o programa Dualidade, seja muito bem-vindo e vamos juntos refletir. O Cristo não pediu muita coisa, não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Chico Xavier. Pois é, uma grande máxima do Evangelho que fala para que possamos amar o outro igual como nos amamos. E realmente esse exercício de amor, de afetividade, é um grande impulso para a nossa evolução espiritual. Bom, começando a Dualidade, nós vamos conversar hoje com uma pessoa muito querida, conhecida de todos, o Dr. João Lourenço. E nós vamos trazer o tema Psiquiatria não é para loucos. Seja muito bem-vindo, doutor. Prazer estar aqui com você, viu? Eu que agradeço o convite, estamos juntos. Toda a equipe do Dualidade aqui se sente honrada de você estar aqui novamente, porque já faz um tempinho, né? Faz um tempo já. Já mudamos aí até de cenário, de tudo, e a gente não conseguia se encontrar de novo. Doutor João, a gente tem muitas perguntas em relação aos médicos, psiquiatras, à psiquiatria em si, dizendo que, não, eu não sou louco, eu não quero ser tratado por psiquiatra, eu não quero fazer uma consulta, eu não quero a psiquiatria na minha vida. O que você diz para essas pessoas, assim, de início? Na realidade, a psiquiatria, ela é uma especialidade médica como outra qualquer. É muito provável que num tempo mais obscuro, onde se não tinha muito conhecimento sobre o funcionamento do cérebro, os métodos terapêuticos foram confundidos com carceragem, com maus tratos, com dopar as pessoas. E esses tipos de pessoas que sofriam esses tipos de tratamento eram todas consideradas loucas, né? E lembrando que a palavra louco vem da estatística, né? Quando você faz uma estatística, você tem uma curva normal, que tem mais ou menos esse formato. O que não está na maioria das coisas está deslocado da curva normal. Então, o louco vem de deslocado, né? Mas não necessariamente que isso seja patológico e que mesmo quando seja patológico a gente precisa estar encarcerando as pessoas e talvez nem mesmo medicando. Por isso que com o passar dos anos a psiquiatria passou a ser mais uma promoção da saúde mental e também tratamos das pessoas que podem ter doenças que são antigamente chamadas de loucura, né, como a esquizofrenia, uma série de outras doenças graves que desestruturam o funcionamento cerebral da pessoa, mas hoje a gente percebe que dá para se tratar isso em casa. Então, hoje não tem mais essa coisa de internar, prender, enjaular as pessoas. Eu acho que ficou essa visão, né? A pessoa levava vários tipos de injeção e ficava enclausurado ali. Então, era esse um tratamento com o psiquiatra. Isso. E realmente, eu concordo. Se a pessoa fala, eu não vou no psiquiatra porque eu não preciso disso. Sim, mas o psiquiatra não faz só isso. Sim. Né? Ele pode fazer isso também. E hoje nem é mais isso que se faz. Tem tantas outras coisas mais modernas em que as pessoas não são agredidas, mas por nenhum tipo de terapia ou tratamento biológico, como a gente fala, como o pessoal fala do eletrochoque, sim, dos banhos frios, né, ou coisas parecidas. Não tem mais nada disso? Não, não tem. Existem tratamentos biológicos sim, mas eles não são feitos de maneira aleatória, em massa, sem critério, e hoje é feito com muita segurança, sem dor, sem torturas e com um critério, um sistema, um critério, um método muito bem preciso. Que bom. Doutor João, você costuma falar ou citar ou trazer de alguma forma o espiritismo dentro das suas consultas, dentro do seu tratamento? Então, é claro que quando as pessoas vão no meu consultório, acaba acontecendo uma coisa meio curiosa, né? Eles vão lá e perguntam se eu sou médico espírita. Aí eu falo que não, né? Porque essa especialidade não existe, né? Mas eu sou médico e espírita, e que o conhecimento do espiritismo facilita eu compreender algumas coisas, além da biologia, da psicologia e dos aspectos psicossociais da doença mental. E aí, então, talvez isso faça com as pessoas acharem que isso é um valor agregado. Talvez seja um valor agregado meu, pessoal, mas não da minha conduta, em termos de diagnóstico, tratamento e cuidados da recuperação na vida da pessoa que tem algum tipo de transtorno mental. Mas se a pessoa permite, e ela é da doutrina espírita, claro que eu falo, claro que eu oriento, que eu sugiro coisas, mas também não dou a entender e também afirmo isso, né, que algumas pessoas perguntam se eu, quando eu estou atendendo, eu estou vendo espíritos, se eu estou vendo algum encosto neles, ou se eu estou vendo alguma... Não, isso não acontece. Tenho a minha mediunidade, ela não é de evidência nem de audiência, mas eu trabalho na Federação Espírita, então tenho o meu local onde eu exercito a minha mediunidade.
Talvez lá na minha cadeira, no meu consultório, deve existir talvez bastante intuição. Sim. Mas não que eu tenha fenômenos paranormais ou qualquer coisa assim, muito diferente que aconteça, não. É um médico. Então, se a pessoa permitir, você até cita alguma coisa dentro Conversa do sobre o assunto espiritismo. para orientar. Mas às vezes as pessoas não são espíritas, mas elas querem ouvir alguma coisa sobre a espiritualidade. E facilita, não facilita? Não só sim. até diagnosticar, como no tratamento da pessoa, porque ela sabe que tem alguma coisa além, né, da matéria. Sim, porque é claro que as pessoas quando estão em sofrimento, e quando eu falo com essas pessoas, eu me incluo, o que a gente quer é um alívio, rápido, fácil de preferência. Sim. E às vezes as pessoas ficam com aquela ideia de que talvez lá no espiritismo vai ter alguns iriguidum lá que você faz lá, que a pessoa afasta o encosto, a pessoa sara do nada, né? Então tem muitas pessoas que têm diagnóstico psiquiátrico que vão no meu consultório para me dizer que ela não é doente, sim que ela é médium. E tem muitas pessoas que vão no meu consultório que são médiuns perturbados e que estão ficando doentes porque não cuida da mediunidade, mas não aceita, porque a religião não permite, porque tem a mente fechada, não quer estudar, não quer Não quer dizer que é espírita. É, exatamente. Não quer que acredita em certas coisas mais. Não quer assumir a fenomenologia, que tanto a perturba. Então, muitas vezes, falar sobre isso é no sentido de orientar no que eu chamo de espiritualidade, o diagnóstico espiritual. Isso eu faço no consultório. Mas não é um diagnóstico que se faz, por exemplo, na Federação Espírita com o colegiado de médiuns. Não é isso. O meu diagnóstico espiritual é descobrir o que é que está fazendo aquela pessoa ficar doente em termos de comportamento. Então, de repente, eu descubro que ela tem comportamentos egoísticos. E eu não preciso ser espírita, nem cristão, para perceber isso. Mas eu percebendo, eu tenho instrumentos de ajudar ela a trabalhar isso sem falar de religião, se ela não quiser. Entendi. A esquizofrenia, doutor João, é alguma coisa que está muito ligada ao espiritismo? Ou já está completamente psicossomatizado na matéria e não tem nada a ver com o espírito? Então, você sabe que isso era uma dúvida minha e uma dificuldade minha até eu ir fazer a minha residência médica lá em psiquiatria em Franco da Rocha, em que lá é que eu vi que a doença mental existe, sim, né? Não é encosto. Sim. Já foi para o corpo, né? Não é que já foi, já nasceu no corpo. Sim. A esquizofrenia é uma doença degenerativa, a pessoa nasce com essa predisposição, em algum momento ela começa a entrar em atividade e ela vai degenerando o sistema nervoso do indivíduo, pegando aquilo que tem mais nobre no ser humano, que é a esfera afetiva dele, que é poder perceber sentimentos, emoções e os instintos. E essa degeneração é como se fosse o cérebro vai se decompondo exatamente naquele lugar aonde nos permite ser humano. Então é um câncer da psiquiatria, porque a pessoa perde aquilo que mais o diferencia dos animais. E se você não tratar, ela vai perdendo a capacidade de perceber fisicamente, às vezes o espírito até sentindo, mas ela não consegue transmitir para o corpo. Os sentimentos, carinho, amor, dedicação, coisas que só o ser humano tem. As emoções, a raiva, o medo, a culpa, e se vai deteriorando o cérebro, ele não consegue nem mais perceber nem a dor, a sede, o frio, a ponto em que se larga ele, como diria o Broiler, ele diz que o largado a si permanece em si mesmado. É realmente muito séria essa doença, ela é grave, tá? Só que ela não é tão comum assim. Não é? Não. Então, o que acaba acontecendo? Ela tem uma porcentagem na sociedade que nunca mudou através dos tempos. Porém, as pessoas confundem sintomas psicóticos com a esquizofrenia. O esquizofrênico, ele tem sintomas psicóticos, mas nem todo mundo que tem sintoma psicótico é um esquizofrênico. Sim. Por isso a confusão. Do que às vezes a pessoa ouve vozes, vê vultos, é esquizofrênico. Não. Né? Ele pode estar sofrendo uma intoxicação exógena, involuntária, por um gás inodoro que ele inalou passando por dentro de uma fábrica. E aquilo foi alucinógeno. Mas ele não é esquizofrênico. Então, a esquizofrenia, que seria exatamente a principal loucura, vamos dizer assim, o que realmente desloca a pessoa do seu aspecto humano, né? Ele vai perdendo o afeto humano, a capacidade de responder o que o afeta, é realmente considerada a principal doença, a mais grave das doenças e talvez as mais difíceis de tratar. Ela está ligada à psicopatia, não? Não, não tem nada a ver. É bem diferente. Porque o psicopata também parece que não tem sentimento, né? Parece que não mexe muito com essa parte. Mas não é nesse sentido. Sim. O esquizofrênico, ele nasce com sentimentos e vai perdendo. O psicopata não nasce. E tem também aquelas visões, aquele ouve vozes. E o psicopata é mais mau. Ele é uma pessoa ruim, é isso? É uma formação que impede dele sentir o outro como um ser humano. Então, não que ele não tenha afeto. Ele tem, mas tem só por ele. Tá.
Como é que a gente sabe que uma pessoa é psicopata? Nós vamos chegar lá, eu acho que a gente pode fazer, mas uma coisa que eu acho que é interessante, tanto o esquizofrênico como o psicopata podem sofrer processos obsessivos, Sim. o que agrava a doença, ou dá um colorido diferente a ela, dependendo do obsessor. Às vezes, você vai pegar obsessores que se simpatizam com o doente, só que em vez de ajudar, atrapalha. Não estão querendo o mal. E às vezes tem obsessores, como a gente já viu até nas obras do Kardec, que são oportunistas. Ele não consegue se defender, não tem nada para fazer, vão lá brincar de fazer o louco parecer mais louco do que é. Né? Sim, Isso então acontece. tem como eu identificar um psicopata? Tem vários. Tem alguns. É que em psiquiatria o diagnóstico é feito através da evolução, você tem que observar a pessoa através do tempo. Mas existem alguns testes psicológicos que você identifica as falhas de caráter graves de um psicopata. Então tem que ser com teste. Uma pessoa, por exemplo, um pai, uma mãe, um amigo, não pode identificar. A não gente consegue. começa a perceber algumas coisas no comportamento, no relacionamento, em que você fica meio assim. E isso vai nos levando a pensar que tem alguma coisa errada e mais cedo ou mais tarde ele vai cair em alguma consulta, ou psicólogo, que depois pede um parecer de um psiquiatra e a gente acaba fazendo os testes. Seria realmente esse foco no não sentimentalismo, na não preocupação com o outro, com a indiferença? O psicopata é uma coisa diferente do esquizofrênico. Não confundir uma coisa com a outra, né? O psicopata não é uma doença degenerativa, ele não vai embotando na vida dele, o afeto dele, não vai embotando. O psicopata não. Ele é esperto, inteligente, vivaz e não embota. Ele não evolui, ele não degenera, né? Ele continua sendo ele mesmo com aquela frieza. Por muito tempo. Por muito tempo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, continuamos nesse assunto. Fica com a gente.